Então, o que é disbiose mesmo? O que é a disbiose? A disbiose é uma abertura dessas ligações entre a célula, abrindo... Esses vãozinhos ali. Esses vãozinhos. Certo. E esses vãozinhos a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Destrói-se a camada de zonulina, que é o tapete que protege, e começam a entrar toxina. O que tinha que ir para o vaso sanitário vai para onde? Vai para o vaso sanguíneo. Qual é o primeiro órgão que recebe os nutrientes do corpo humano? O fígado, que vem lá do aparelho digestivo. E aí o fígado começa a eliminar toxinas. Se quiser mudar o slide, agora fica interessante saber, entender o que é desbiose, aí fica fácil. Agora, antes de... É o desconforto. É o desconforto. Gravamos. Todo mundo de casa. Gravou. Só um minutinho. Vamos ver se tem pergunta, doutor, pra gente continuar? Tem alguém já fazendo pergunta? Gente, clica aí em inscrever. Tá. Inscreve aí para poder fazer pergunta pro doutor Enoque. Ok. Tá bom? Continuemos. Perfeito. Agora, o que é interessante, eu estava falando desse buraco no intestino, né? Nos Estados Unidos, na língua inglesa, eles usam a palavra leaky gut, né? Intestino que escorre. Ou seja, está escorrendo coisa para dentro. Agora, olha que interessante. Para cada informação que o cérebro manda para o intestino, ele recebe mais informações do intestino. Então, existe uma relação direta entre o cérebro e o intestino, pelo nervo vago, que sai lá do tronco cerebral. Essas bactérias se comunicam com o cérebro. Elas mandam informações. Então, quando você fala assim, estou com vontade de comer tal coisa que tem açúcar. Aí você fala assim, como é que deu essa vontade? A bactéria responsável por isso, daquele grupo genético, são 1000 tipos diferentes, está mandando informação para você pedindo açúcar. Outras estão pedindo proteína, outras estão pedindo porcaria, que acostumaram a comer porcaria. Então, elas comunicam o cérebro e aí há uma indução à pessoa para que ela coma aquela porcaria. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Pouco tempo atrás, um grande amigo meu que eu fui visitar estava em demência marmórea. O que é demência marmórea? É quando a pessoa perde totalmente a função cerebral e fica estátua. Só carregam, ele faz. Quando ele teve eu vou dizer até por que aconteceu isso. Quando ele teve uma pequena abertura na mente dele, ele falou assim, eu quero comer um lanchinho daquela marca amarela. As bactérias lembraram ele que ele gostava daquele lanchinho, e foi uma das causas da doença marmórea dele, pela alimentação e obesidade, diabetes e outras coisas. Então existe um eixo chamado eixo cérebro-intestino-microbiota. E esse eixo... Eu perguntei no começo se conectava, né? E conecta e conversam. E o que é mais interessante, do mesmo jeito que abre no intestino a permeabilidade intestinal, chamado leaky gut, lá no cérebro tem uma barreira hematoencefálica, que é como se fosse uma proteção ao cérebro. Começa a abrir no cérebro o que a gente chama de leaky brain. Buracos que escorrem no cérebro. Bom, se você tem lesão intestinal, tem lesão cerebral. Porque eles trabalham... alguns falam assim, o intestino é o segundo cérebro, o cérebro é o primeiro, né? Não, isso é conversa ideológica, né? Os gastros, como eu, cirurgião, o intestino é o primeiro cérebro. Os neurocirurgiões, não, o primeiro é o cérebro, né? É uma briga besta, né, ideológica. Mas a grande verdade é que isso é uma relação direta entre eles, entendeu? Eles trabalham em sincronicidade e sinergia. Então aí o ambiente, o medicamento, o parto. Olha aqui, eu lembrei agora para falar. Crianças estão nascendo. Quando eu me formei, a relação de cesáreas e parto normal era em torno de 10%, no máximo 15%. Que o parto natural é o que a gente chama de natural. O parto cesariano, que vem lá de César, é um parto, a palavra César, né? É um parto não natural. A criança precisa passar pelo canal vaginal, pelo canal do parto, para receber as bactérias da mãe e ter proteção. Então, olha só, o parto tem contribuído para a desbiose das crianças. A cesárea. É o parto cesárea, né? Porque não passam pelo canal do parto. É deixa eu atrapalhar o entendimento. O coração também tem neurônios. Sim.
têm influência, elas conseguem conversar também com o coração, sentimento? Não conversam com o coração, elas conversam com o cérebro, mas aumenta então a pressão arterial e a taquicardia. Presta atenção, intestino. Você já ouviu falar do hormônio da felicidade? Eu vou falar, tem um hormônio. Já ouvi, mas não sei como é. Tem um hormônio da felicidade. É chamado serotonina. Certo. A serotonina, a maior parte dela, entre 90, alguns trabalhos dizem 80, 90, é produzida no intestino. A serotonina é o que mantém as pessoas entusiasmadas, animadas, ativas, tal. Se ela é produzida no intestino, o intestino está em desbiose, cai a serotonina. Cai na serotonina e cai dopamina. E aí você tem as pessoas tristes, depressivas, entendeu? Uma parte é produzida no cérebro, mas o mais importante, os hormônios são produzidos no intestino, né? Grandes hormônios, que são precursores de outro. Por exemplo, para dormir bem, precisa de melatonina, certo? Escurece as galinhas, a melatonina vão lá para o galinheiro. Eu sei porque eu moro em sítio, cuido das minhas galinhas. 6 e pouco. Exatamente. Nós também. A gente precisa estar com a serotonina. Só vai 1h da manhã. Exatamente. A serotonina tem que estar bem equilibradinha para liberar a melatonina para você dormir. Ter um sono dos justos. Sonhar colorido, né? Lembrar dos sonhos. O sonho REM, que a gente fala, né? Rápido, ais, movimentos, né? É importante isso, né? Então, estar em eubiose é importante, né? Se quiser mudar o slide... Toda a saúde, então, está no intestino. Agora, quem que falou isso? O doutor Enoch. Doutor Enoch, sabichão, 2024, está dizendo que a saúde está no intestino. Fui eu que falei isso. Esse é um cara chamado Hipócrates, que viveu quase 400 anos antes de Cristo, quer dizer, quase 2.500 anos atrás. Ele já dizia isso. O cara tinha o que nós chamamos... Por isso que ele é o pai da medicina, né? Tá vendo? Ele tem várias frases, essa frase é dele, entendeu? Olha só. Que bacana, né? Então, o Hipócrates já dizia isso. Agora, o que acontece depois que a pessoa está em desbiose? Olha que interessante. Câncer. Que é o mal desse... A desbiose, eu não estou dizendo que ela começou a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Se você olhar fotos daquelas pessoas que ficavam na frente da Sorocabana, da ferrovia, todos os hominhos de terninho, tudo magrinho. Tudo, né? Magrinho. Quando você olhava tem um vídeo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas de segunda-feira iam trabalhar todas de branco. Por isso falavam que é dia de branco, segunda-feira tem que ir trabalhar. Tudo de terninho branco, tudo magrinho. As mulheres, tudo magrinha. Mudou. O que mudou? A genética humana, em tão pouco tempo, foi modificada por alguma coisa, por causa dessa coisa chamada de... Desbiose não é uma doença, é uma condição. 99,9% da humanidade está desbiótica. Se educar a alimentação, reverte. Educa todo o organismo. Existe, eu vou fazer propaganda aqui sem ganhar dinheiro, da Netflix. Tá? Existe uma série lançada este ano na Netflix chamado Blue Zone, Os Segredos da Alimentação. Blue Zone. Uma pessoa que era um atleta, viajou pelo mundo andando de bicicleta, ganhou medalhas e tal, e ele percebeu que 5 lugares no mundo as pessoas viviam mais de 100 anos e sadias mentalmente e com atividade física. Ele visitou esses lugares e observou. Parece que eu encomendei para a Netflix fazer uma série a meu pedido, né? Não é verdade, lógico, estou brincando. Mas parece que tudo que eu venho falando já neste ano, parece que está lá. E ele declara o motivo dessas pessoas estarem em eubiose. O roteirista assistiu sua palestra. Com certeza, e não me pagou royalties. Então não vou pagar royalties para a Netflix também, mas é basicamente isso. Ele descobriu que isso era uma coisa de alimentação, o viver em sociedade, atividade social. Também, sociedade. Muito importante. Ter amigos, ter envolvimento dos idosos com as crianças, ou seja, e alimentação com fermentado. Essa é a clássica dessa apresentação. É Okinawa, uma região de Costa Rica, uma região da Grécia, uma região da Itália e, interessante, uma região da Califórnia, mas essa região era interessante porque, próximo a Los Angeles, se não me engano,
eu não lembro o nome da cidade, do local, mas era uma comunidade fechada de adventistas que trabalham com fermentado na sua alimentação. Interessante que ali passaram também... do 100. São Blue Zone também, é uma região de Blue Zone, Zona Azul também. Né? Interessante isso. Que legal. Mas aí a gente vai para isso aqui, ó. Olha que interessante. Na maioria a imunidade das doenças, ali. Aí vem câncer, né? Fabinho, eu operava câncer, né? De idosos. Quando eu digo idosos, pessoas da minha idade acima, eu tenho 66. A faixa etária de câncer baixou demais. E a gente sabe por quê? Porque abre-se o leaky gut, entra a toxina, começa a ter muito divertículo, doenças inflamatórias intestinal e começa a ter câncer. Não só do intestino, de outros lugares. Eu atendi semana passada uma menina de 28 anos com câncer de intestino. Aí, pessoas da mídia, que você está vendo aí, estão se declarando, eu não vou falar nome porque não há necessidade, um câncer muito jovem, 40. Então mudou. Então, câncer do intestino e outros. Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é aquela que a pessoa nasce diabética, né? Já nasce, tipo 1. O diabetes tipo 2 é causado pelo ser humano para si mesmo, é uma autopunição. Olha isso. A pessoa come errado e começa a ingerir açúcar, o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente e ele causa para si, é o diabetes tipo 2. Já existe o diabetes tipo 3, já está diagnosticado isso, aí você fala assim, diabetes tipo, é o causador do Alzheimer e do Parkinson lá em cima, por causa da mesma coisa que eu falei, da relação eixo microbiota e intestino. Vamos falar do Fabinho para o doutor me corrigir ao vivo, ó. Tá. De manhã. Eu também tô na roça. Ah, tá. Deixei a turma aqui e fui embora. Eu espremo meio limão. Cozinho 3 ovos. Isso é 5h30, 6 horas da manhã. Depois eu vou almoçar. Minha comida eu faço na banha. Você tá voltando à origem, né? Meu sal é Himalaia. E eu não uso açúcar em nada. Eu coloco o demerara no café quando eu recebo visita. Quando eu não recebo visita, eu não tomo café também. Que bacana. Então, essa é a minha alimentação. É por isso que você está com 44 anos, um menino. O mesmo menino que eu conheci com 13, 14, 15 anos. Essa história, se o Fabinho permitir, eu conto. Se ele permitir, eu conto. Pode contar, ué. Mas vamos falar disso na hora que eu falar de marketing. Vamos falar eu tô aqui, gente, tô doido para tomar um golinho desse negócio aqui. Mas pode tomar. Vamos falar dele. Deixa eu só concluir um pouquinho. Então, a desbiose tem causado depressão, mau humor, alterações gastrointestinais, prisão de ventre, constipação, né? Colite, esofagite, gordura no fígado, infiltração gordurosa hepática, né? Doenças neurológicas, Alzheimer. O transtorno do espectro autista já tem uma relação confirmada com a desbiose. Tem outras coisas. O TDAH, baixa da serotonina. Ele aguça, isso é a palavra? Isso, a quantidade. Já se sabe que crianças com TEA têm uma relação direta com o parto, entendeu? E a desbiose materna. Obesidade. Eu operava muito pouco gordo, né? Obesidade mórbida, que a gente fala. Hoje eu gosto de chamar obesidade metabólica, né? Que é isso que a Sociedade de Cirurgia Metabólica fala. Mas a quantidade é muito grande de obesidade. O Brasil era tudo magrinho, hoje é 60, 50, até quase 60% dos brasileiros estão obesos. Quando eu ia muito aos Estados Unidos. E né? Gente nova, não tem gente idade. Nova, né? Não tem crianças. Nos Estados Unidos, então, você entra, as pessoas estão andando de cadeira de roda, jovens, porque tem eletrônica, porque tem obesidade. A obesidade aumentou demais, fruto dessa alimentação alterada, né, que, como eu disse aí. E a baixa imunidade, as pessoas adquirem infecção, não tem proteção. Tudo em função da desbiose. E a síndrome inflamatória. O que é síndrome inflamatória? Eu gosto de uma explicação interessante. Se você der uma topada no canto de uma mesa, você inflamou o seu dedão. Se você bateu o cotovelo, se não for a dor de cotovelo da inveja e do amor, não né? Inflama. É inflamação local. É local. A inflamação bateu o cotovelo é cotovelite, né? Entre aspas. It é a palavra para inflamação. Mas a inflamação sistêmica, invisível, silenciosa, leve,
O mundo está inflamado, entendeu? Em função dessas coisas. Quando você sente dores, mas não bateu em lugar nenhum. Mas está afetando. Na época da Covid, a gente sabe, enquanto médico, muitas pessoas estavam inflamadas e com baixa imunidade. Daí as consequências da estatística absurda, alarmante que foi na Covid, de perda de vidas, né? Então é interessante. Acho que o último slide... Tem outra tela? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não coloquei outra tela, não. Acho que basicamente eu queria falar de desbiose e microbiota para entender. Vamos falar do produto? Ô, galera, eu quero falar logo do produtinho. Mas deixa eu falar sobre isso. É interessante, né? É interessante. Durante esses últimos anos, talvez os últimos 5 anos, eu venho estudando desbiose para tentar entender enquanto cirurgião, enquanto médico, como gastro, né? E a oferta no mercado para desbiose era muito pequena, de produtos realmente eficazes. Para entender produto, a gente tem que entender que existe pré-biótico, probiótico e pós-biótico. Vou explicar a diferença. Prebiótico é o alimento.